Oi, pessoal. Eu sou o professor Joubert e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de antipsicóticos. Na aula passada, nós falamos dos principais sintomas associados à esquizofrenia. Nós falamos dos sintomas positivos e dos sintomas negativos associados à esquizofrenia. Também falamos das hipóteses associadas com o problema da esquizofrenia. Nós falamos que as hipóteses associadas à esquizofrenia são as hipóteses dopaminérgica. Essa hipótese dopaminérgica, ela relata que a dopamina se encontra aumentada na região mesolímbica e está associada com sintomas positivos da doença. E essa mesma dopamina se encontra diminuída na zona mesocortical e está associada com sintomas negativos. Também existe uma hipótese serotoninérgica, em que essa serotonina também se encontra desregulada, e também existe uma hipótese glutamatérgica. Bem, uma vez que essa hipótese dopaminérgica é a principal hipótese, que é levada como base para o tratamento farmacológico, nós vamos falar aqui das principais vias dopaminérgicas. Então, nós vamos ter essa via aqui, a nigroestriatal. Essa via nigroestriatal está associada com controle motor. Bem, nós vamos ter aqui a via tuberoinfundibular, que em azul, está associado com a produção hormonal. Nós vamos ter aqui a via mesolímbica, em verde, ela está associada com sintomas positivos e a dopamina se encontra aumentada no problema da esquizofrenia. Nós vamos ter aqui em vermelho a zona mesocortical, que está associada com sintomas negativos e a dopamina se encontra diminuída nessa região. Bem, os medicamentos antipsicóticos, eles surgiram por volta de 1950, onde um farmacêutico francês chamado Paul Charpentier, ele produziu aí a clorpromazina, sendo que ela começou a ser utilizada em 1952, né? Ela começou a ser utilizada no tratamento da esquizofrenia. Esses antipsicóticos têm como principal mecanismo o bloqueio dos receptores D2 da dopamina. Então, eles vão antagonizar esse receptor D2, uma vez bloqueando, faz com que essa dopamina que está aumentada, principalmente na região mesolímbica, ela tenha seus efeitos diminuídos. Então, os fármacos bloqueando esse receptor diminuem principalmente os sintomas positivos da esquizofrenia. Esses antipsicóticos, eles não bloqueiam apenas os receptores D2 na região mesolímbica. Eles acabam bloqueando os receptores da dopamina também em outras regiões. Como, por exemplo, eles vão bloquear os receptores D2 da dopamina na região nigroestriatal. Quando do bloqueio desses receptores nessa região, vamos ter esses efeitos colaterais, né? Esses efeitos colaterais motores, que seriam tremores semelhantes ao Parkinson, acatisia, dificuldade de ficar parado, bradicinesia, diminuição dos movimentos, e discinesia tardia, movimentos involuntários da boca, da língua e da face. Da mesma forma, também esses medicamentos bloqueiam a dopamina na região tuberoinfundibular. E aí nós vamos ter alguns efeitos hormonais por conta do bloqueio da dopamina nessa região tuberoinfundibular. Dentre eles, podemos verificar hiperprolactinemia, que é o aumento da prolactina, ginecomastia, que é o desenvolvimento das mamas, e galactorreia, que seria a produção de leite. Além desses efeitos colaterais clássicos, outros efeitos que podem aparecer são os efeitos anticolinérgicos, que acontece principalmente devido ao bloqueio dos receptores muscarínicos da acetilcolina. Também, estes medicamentos, eles podem bloquear os receptores alfa-1 presentes nos vasos. Quando esses medicamentos bloqueiam esse receptor alfa-1, um efeito que pode aparecer seria uma hipotensão postural por conta desse bloqueio alfa-1. Outro efeito colateral, que vai estar associado com bloqueio de receptores, seria a sedação, que vai estar associado com o bloqueio desses receptores H1 presentes no sistema nervoso central. Dentre esses efeitos, nós vamos ter ainda convulsão,
tá? Ganho de peso, que vai levar a um aumento do risco cardiovascular. Isso acontece principalmente com os antipsicóticos atípicos, que a gente vai ver que são de segunda geração, principalmente de terceira. E também pode acontecer alterações sanguíneas, como, por exemplo, a granulocitose, que é um efeito mais comum com a clozapina. Um efeito colateral mais grave seria a síndrome neuroléptica maligna, que seria um conjunto de sinais e sintomas como hipertermia, rigidez muscular generalizada, perca de consciência, aumento de temperatura corporal, que poderia ser uma justificativa para o abandono da medicação. Os antipsicóticos, geralmente se dividem em clássicos, também chamados de primeira geração, onde nós vamos ter aqui, representando esse grupo, os fenotiazinas, os antipsicóticos fenotiazínicos, que vamos ter aqui a clorpromazina, levomepromazina e a tioridazina. Também vamos ter outro grupo muito utilizado, que são as butirofenonas. As butirofenonas, a gente vai ter aqui o haloperidol. Bem, em relação aos antipsicóticos atípicos, eles se classificam em antipsicóticos de segunda geração e antipsicóticos de terceira geração. O de segunda geração, a gente vai destacar aqui a risperidona, clozapina, olazapina, ziprasidona e quetiapina. Esses antipsicóticos diferenciam dos clássicos, principalmente em relação ao mecanismo de ação. A gente observa nesse gráfico em PITS aqui, que esses antipsicóticos eles vão bloquear mais os receptores 5-HT2A, tá? Esse receptor, ele geralmente vai modular, ele vai moderar a liberação da dopamina, ele vai inibir a liberação da dopamina. Então, quando do bloqueio desse receptor pelo antipsicótico atípico, nós vamos ter aí um aumento da liberação dessa dopamina, que melhoraria aí os sintomas negativos, uma vez que essa dopamina se encontra diminuída na região mesocortical. No entanto, ainda acontece um bloqueio de receptores D2 em menor quantidade e de outros receptores também. Em relação a esse bloqueio de 5-HT2A, nós vimos que aumenta essa dopamina, melhorando principalmente os sintomas negativos. No entanto, como bloqueia também D2, mesmo em menor quantidade, nós também podemos aí diminuir os sintomas positivos. Esses antipsicóticos atípicos, como já relatamos, eles aumentam o risco cardiovascular. E esse risco cardiovascular, ele é maior principalmente com a clozapina e a olanzapina. E em menor intensidade acontece com a ziprasidona e o aripiprazol, que é um antipsicótico de terceira geração. A clozapina, ela pode desencadear esse fenômeno chamado granulocitose, que também já descrevemos. Bem, esses antipsicóticos de terceira geração têm como único representante o aripiprazol. Esse aripiprazol aqui, ele basicamente vai funcionar como agonista parcial. Como assim? Ele vai modular os níveis de dopamina. Aqui na região mesolímbica, nós vimos que essa dopamina na esquizofrenia, nessa linha vermelha, nós temos os níveis de dopamina. Então, eles estão aumentados em relação à normalidade, tá? Então, quando do uso da medicação, ela vai agir como antagonista nessa região, uma vez que os níveis de dopamina se encontram aumentados. Então, a medicação ela vai diminuir os níveis de dopamina, normalizando. No entanto, na região mesocortical, que essa dopamina já se encontra diminuída, a medicação ela vai modular de tal forma que ela aumenta os níveis de dopamina e aí melhorando aí também esses sintomas negativos associados com a esquizofrenia. Aqui nós vamos ter uma tabela comparativa, onde nós vamos comparar aqui os antipsicóticos de primeira geração, clorpromazina e haloperidol, com os outros antipsicóticos atípicos. Se observarmos, a clorpromazina, ela é uma das que tem mais sedação, que causa mais sedação e mais efeito hipotensor. O haloperidol,
é o que vai desencadear mais efeitos extrapiramidais. A clozapina e risperidona, ela geralmente tem uma potência de média a alta e os efeitos colaterais são mais reduzidos. Em relação ao aripiprazol, ele tem uma potência muito boa, potência alta, e menos efeitos colaterais. Bem, essa foi nossa aula de antipsicóticos. Finalizamos aqui a segunda parte.